Poder fazer escolhas significa conquistar um dos maiores desejos da humanidade, a independência. E o Sebrae abre as portas para pessoas que escolheram a independência e transformaram sonhos em projetos de vida, que ajudam a gerar empregos, desenvolver a sua comunidade e a transmitir a cultura empreendedora no país. Um lugar onde todos têm liberdade para escolher, inclusive escolher empreender. Sebrae, a força do empreendedor brasileiro. Chegando no planeta C56, temperatura extremamente alta, 0% de água. Planeta D564, sem rastro de terra, tempestade de pó de magnésio. A gente vive buscando em outros planetas o que não valorizamos no nosso. Por isso, o Mercado Livre criou uma nova seção, só com produtos sustentáveis. Porque comprar de forma consciente é cuidar do futuro. Mercado Livre, o melhor tá chegando. A moda muda todos os dias, assim como nós. E já que é para se reinventar, por que não começar pelo seu estilo? Repensar a moda, a atitude, o planeta. Isso é Rê. Oi, pessoal, bom dia. A gente está aqui para mais uma edição de palestra aqui da Semana Brasil Eco Fashion Week 2020, nesse formato aí do novo normal, online, né? Mas o importante é realizar, o importante é a gente compartilhar conhecimento. E a gente está aí hoje com um super time para compartilhar um conhecimento que vem aí crescendo muito, principalmente nesse cenário pós-pandemia, que é a questão das certificações ambientais e de sustentabilidade de uma forma geral aplicadas ao nosso setor têxtil e moda. Eu sou a Karine, eu sou representante do CITEV, que é o Centro Tecnológico das Indústrias Têxteis de Portugal, e o representante oficial do Sistema de Certificação Ecotex aqui no Brasil. E eu vou estar hoje mediando um painel super técnico e de um tema que está vindo assim com muita força para o setor, que é a questão das certificações. Eu estou aqui hoje com o Marcelo Lobo, tá, que é responsável pela parte de gestão de fornecedores focada nessa questão da sustentabilidade na C&A, com a Thaisa, que cuida de toda a parte de desenvolvimento de produto e estilo da Covolan, né, uma empresa que é focada na produção de denim para jeanswear, e com o James, que é consultora há muitos anos na parte de gestão da qualidade, gestão ambiental e gestão da sustentabilidade, que vem cuidando aí da gestão e das certificações de sustentabilidade da Covolan também nos últimos anos. Tá? A gente vai fazer aqui a ideia que a gente tenha um bate-papo bastante informal e que eles compartilhem muito conhecimento que eles têm, não só o conhecimento teórico de tudo que está por trás desses programas de certificações, mas também eles têm um conhecimento prático de terem implantado isso dentro das suas empresas e de estarem aí orientando tanto fornecedores quanto clientes das empresas que eles trabalham nessa jornada da sustentabilidade. Então, vai ser assim, a gente vai ficar 1h30, a gente até conversou antes que o desafio vai ser a gente conseguir falar tudo em até 1h30, porque tem muito conteúdo, são profissionais que estão liderando aí a jornada no Brasil. A gente sabe que a questão das certificações para o Brasil é um assunto novo, então não são coisas que a gente que é formado em têxtil, que a gente que teve uma formação aí de graduação, pós-graduação, aprendeu isso nas faculdades, porque isso vem evoluindo no mercado conforme os últimos anos muito recentes. Então, eles vão trazer um conhecimento prático para que as empresas se preparem, para que as empresas tenham conhecimento e saibam aí como se direcionar e como começar a caminhar ou continuar a caminhada rumo à sustentabilidade. Então, eu vou passar a palavra, num primeiro momento, para o Marcelo, e a gente vai trocando ideia, vai fazendo um bate-bola, até aí, no final, a gente vai abrir para perguntas e vamos trocando aí para conseguir compartilhar o máximo de conhecimento com vocês.
Vai lá, Marcelo. Bom, obrigado, Karine. Olá a todos, eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui compartilhando conhecimento. Antes de falar de certificação, eu vou falar um pouquinho sobre sustentabilidade. Sustentabilidade é uma palavra flácida, primeira vez que eu vi isso estranhei, é porque cabe muita coisa nesse bojo da sustentabilidade. E nós vamos então estar falando de uma vertente dela, somente de um lado dela, nós não vamos estar falando de materiais, nós vamos estar falando de social, nós vamos estar falando de diversos outros pontos, mas todos convergem no final para o que é a sustentabilidade. Nós vamos estar falando então de uma vertente, que é uma vertente de garantias. E a CIA é uma empresa global, ela já cuida desse tema de longa data, porém a CIA ela é muito comedida na questão de divulgação das ações sustentáveis, ela toma muito cuidado com relação a essas ações. E a minha parte dentro da CIA é uma pequena parte de um grande time, porque a empresa atua na gestão sustentável como um todo, desde o CEO, FCO, diretores, e assim se vai escalonando, cada um com o seu papel e responsabilidade, para que se realize algo. Então, não existe um setor estanque e, digamos assim, hoje estou aqui falando com vocês, porque é um assunto mais técnico, então é a área que eu mais domino, porém, eu tenho que prestar conta que é um time enorme e eu sou só uma pequena parte disso tudo, tá? Então, é interessante que, quando nós falamos de sustentabilidade, nós temos que falar para a parte de consumidor, tá? Tudo que nós fazemos são para as pessoas e para o consumidor, e não se faz nada se não estiver envolvida a rede de valor nesse ecossistema complexo, porque é um ecossistema complexo. Então, a rede de valor ela é muito importante e a Covolan faz uma das empresas que faz parte da rede de valor, tá? Então, ela tem o seu nível de importância forte nisso. A finalidade, então, é trazer conhecimento, tá, para as pessoas através da transparência e clareza das informações para termos o quê? Consumidores conscientes. Quando nós falamos de sustentabilidade como marca, não é para... lógico, a marca fala dela, mas ela tem que trazer o quê? Clareza e transparência para o consumidor poder julgar e ter conhecimento na questão de consumo consciente. Este é o nível de importância que eu tenho hoje para falar para vocês. E eu vou contar depois, na sequência, após a Covolan, uma história breve. Eu vou contar em forma de história a jornada da CIA, que começou, mas não termina, é lógico, sustentabilidade não tem um fim, tá? Para que vocês entendam um pouquinho, e eu escolhi justamente uma parte do jeans, porque conecta com a Covolan, que é especialista em jeans. Por favor, Covolan. Obrigada, Marcelo, pela introdução. Bom dia a todos, boa tarde. James, quero te convidar aqui para a gente estar dividindo essa introdução do Marcelo, por favor. Olá a todos. Um grande prazer estar com vocês. Meu caro Marcelo, Karine, né, nossa mediadora, Thaís, obrigado pelo convite. Uma honra, um privilégio estar participando dessa live, né, de um assunto tão importante, tão presente e um assunto de grande seriedade, né, que nós precisamos valorizar e fortalecer. A gente precisa tratar esse assunto da sustentabilidade de uma forma menos romântica, né, e muito mais responsável, tratando as questões que englobam, de fato, a economia, a sociedade, o meio ambiente e tudo que está acerca disso, né? E esse tema, ele se faz muito importante quando nós falamos em cadeia, né? Em cadeia produtiva, como o Marcelo bem colocou, porque nós entendemos que uma empresa forte, ela depende de fornecedores fortes e clientes fortes. A cadeia da competência passa
pela nossa empresa competente, por fornecedores competentes e por clientes competentes. E quando existe essa competência linkada, associada à seriedade, que é a sustentabilidade, nós temos não apenas empresas melhores, mas um mundo muito melhor. Então, prazer estar com vocês, e daqui a pouco também nós retornamos para falar um pouco sobre programas e certificações aí da Covolan. É com você, Marcelo. Está ok, então eu vou começar a contar uma história com H, tá? É uma história verdadeira e consolidada, para que, no decorrer, por favor, fiquem à vontade para interromper e questionar, tá? Perguntar, pontuar, por favor, é uma conversa, tá? Entre amigos, porque quando se fala de sustentabilidade, todos somos amigos, todos compartilhamos de algo em comum, então não tem, né? Por favor, fiquem à vontade. Bom, a história, ela tem um divisor de águas. A divisor de águas começa lá em 2011, quando o Greenpeace expôs que todas as ações sustentáveis na questão de gestão de fornecimento não eram suficientes, elas apresentavam falhas. E as marcas foram verificar e realmente o Greenpeace estava certo, porque as marcas trabalhavam de forma solitária, cada um com o seu programa, cada um com o seu formato, apoiados sim por certificações, mas não faziam e não exploravam o que as certificações tinham de melhor. A certificação, ela era um ponto importante, porém não era muito utilizado. Com essa exposição, as marcas, entre elas a C&A, resolveram juntar forças e padronizar esse formato de abordagem para o mercado. Não dava para continuar cada um agindo de um jeito, e se fundou, né, na verdade, o ZDHC, que, traduzindo, é descarte zero de substâncias químicas nocivas. Foi um compartilhamento tremendo de informações, onde o Ocotex participou, onde a indústria química participou, onde o Greenpeace participou, enfim, teve a participação de todos os players, teve a participação de todas as instituições, stakeholders e pessoas interessadas no tema para construir uma plataforma. Então, o ZDHC ele não é uma certificação, ele é uma plataforma. Porém, essa construção somente, ela é uma parte do todo. Tá? A certificação é uma outra parte do todo, e no decorrer da história vocês vão entender o que eu quero dizer com parte do todo. Tá? Bom, eu vou pular um pouco no tempo. Então, 2013, a C&A Brasil começou a agir e atuar, participando diretamente do programa. Tá? Porém, eu vou começar a história agora, dando um salto no tempo, no Prêmio Equanchan de 2016, que a C&A venceu com o seu jeans mais sustentável. Isso foi um marco, mas não pelo prêmio em si. A ideia não era essa, a C&A... tanto é que a C&A não divulgou esse prêmio, pouca gente sabe, pode entrar no site da Equanchan e verificar, está lá, pode olhar também 17, pode olhar 18, pode olhar 19, tá? Fiquem à vontade. Mas a C&A não divulgou. Por que a C&A não divulgou? Porque a C&A, ela quer entender o nível de importância do setor têxtil, participando com empresas de outras áreas, como Votorantim, Braskem, Rodia, AES, Precon e muitas outras. Empresas de grande porte. O Prêmio Equanchan tem mais de 30 anos, uma avaliação, avaliado por especialistas, e nós queríamos, então, entender o que era importante para esses especialistas, fora do ramo têxtil, do que era sustentabilidade para eles. E primeiro era evidências comprovadas, aí entra a certificação, entra programas. Impacto positivo a todos, aí entra a questão que tem que ser de todos, não adianta ser individual. E ser replicável. Outras empresas, outras pessoas, enfim, todos têm que conseguir replicar essa ação. Essa ação não pode ser exclusiva, individual e secreta, entende? Então, não é uma vantagem competitiva a sustentabilidade, é uma necessidade para a sobrevivência de todos e do ramo para o futuro. Então, não faz sentido, né? Então, continuando a nossa história, tá? Nós temos que destacar, então, a grande surpresa, tá, dentro do prêmio, quando nós falamos com todos os jurados.
foi a questão da dificuldade do envolvimento de toda a rede de fornecimento para poder desenvolver algo em conjunto, coisa que as grandes empresas, que nós estávamos concorrendo, nós concorremos na parte de empresas de grande porte, tá? Na parte de produtos, elas geralmente eram verticalizadas, elas criavam tudo dentro. E a CIA não, a CIA ela só foi um ponto de união entre a sua rede de fornecimento para se criar algo. Então, isso é muito importante. Então, a sustentabilidade ela é um caminho, não é uma competição. Ela tem benefícios que devem ser para todos e não é uma propriedade individual, não é um material de marketing somente, tá? Pois aí é que surge uma palavra que não cabe. Lembra que eu falei que sustentabilidade era uma palavra flácida, que muita coisa cabia ali? Tem uma coisa que não cabe dentro dessa parte de sustentabilidade, que é um alerta a todos nós. É a palavra greenwashing. Greenwashing, nós podemos definir como uma informação não verdadeira ou errônea ou não comprovada sobre a sustentabilidade. E isso gera uma perda de credibilidade para todos. O consumidor ele para de entender o caminho que ele tem que seguir para um consumo consciente. Vira algo que pode gerar desconfiança e não é bom para todos. E eu vou dar um exemplo aqui. Algodão orgânico, tá? Semana retrasada, o Textile Exchange emitiu uma nota falando que estão tomando ações junto com o GOTS, Global Organic Textile Standard, tá? Porque o número de certificações geradas para o algodão orgânico era muito maior do que o volume produzido. Greenwashing. Muita gente informando que estava utilizando algodão orgânico, ganhando dinheiro com isso. Pessoa sem escrúpulo, lógico, evidente. É uma vergonha, mas existe. Ganhando dinheiro com isso. Porém, olha, gente, aí entra o papel da certificação. Se não existisse uma certificação por trás, tá? Que é o Organic Content Standard, como é que isso ia ser controlado? Isso ia se proliferar. Aconteceu também com o poliéster, né? Poliéster virgem sendo vendido como poliéster reciclado, e eu podia citar muitos outros exemplos de greenwashing no mercado global, tá? Então, a certificação, ela surge para quê? Como uma reguladora imparcial que corrige rotas perigosas para qualquer marca ou, ou para quem? Para que o consumidor não seja enganado. O consumidor deixe de acreditar no sustentável, entende? Isso é o ponto importante. Nós estamos num momento relativamente frágil de início no Brasil do tema, o conhecimento é baixo para todos, principalmente para o nosso consumidor. Então, qual a função da marca? Agora eu vou falar como marca. A função da marca justamente é o que eu falei no início, é trazer clareza e conhecimento para o consumidor. E não simplesmente falar, olha, o meu produto, eu ganhei um prêmio, o meu produto isso, o meu produto tem, sim, faz parte falar, mas tem que ter o contexto. Olha, isso é mais sustentável por tudo isso. Juntando, então, o programa ZDHC, as certificações já existentes, como o Ocotex, Blue Sign, eu posso citar uma série de outras, não vou ficar citando nomes aqui de certificações, eu acho que o James talvez discorra um pouco mais sobre a parte de certificações, né, porque a empresa que ele trabalha, para quem ele trabalha, tem muitas e ele pode falar de todas elas, e todas são importantes. Todas vão sendo somadas, desde a seleção correta da matéria-prima, passando por todo o contexto geral, você chega a algo muito bom. A CIA, quando ela juntou tudo isso, ela chegou ao quê? A um produto de economia circular. Se não fosse os EDHC, se não fossem as certificações, se não fossem os parceiros, se não fosse a história experimental que nós começamos lá em 2016, a Europa, em 2017, lançou o quê? Um produto Cradle to Cradle, tá? Que é uma certificação C2C, que é a certificação mais sustentável hoje em termos de produto, tá? Nós estamos falando de produto, é uma certificação para produto, sustentável e é nível Gold. Com esse aprendizado foi o quê? Replicado, porque a CIA também foi uma grande investidora do Fashion for Good e é uma aceleradora de startups, para quem não sabe, global. Teve startups brasileiras aceleradas lá e que hoje fazem grande impacto no nosso mercado.
Com esse conhecimento todo, com essa primeira base que nós trouxemos, com toda a preparação do pessoal do social trabalhando na questão social, pessoal de materiais trabalhando na questão de materiais, e, enfim, todo o ecossistema trabalhando em conjunto, nós trouxemos o quê? Para o Brasil, com o nome de ciclos, para que o consumidor possa entender, produtos denim e malha certificados Cradle to Cradle. Então, é produtos ciclos. Por quê? Porque são produtos verdadeiramente de economia circular, eles são feitos para serem reciclados, e nós acabamos de lançar, tá? Então, só que isso daí, qual é a grande vantagem? Primeiro, é para todos, porque existe um manual que a Fashion for Good lançou com a experiência da CEA na Europa, explicando como obter e como utilizar todas as bases do Ocotex, do ZDHC, do Blue Sign, e, enfim, eles citam uma série de certificações que auxiliam nesse caminho, tá? O Ocotex Step é muito importante para isso também, lógico, evidente. E, lógico, por quê? Porque o C2C, ele pede algo mais, ele pede a questão do impacto final na parte ambiental. Então, se você não tem essa base gerada, ano após ano, que nós começamos lá em 2013, viemos caminhando, aprendendo e incrementando na cadeia de fornecimento de uma forma geral, porque todos utilizam os mesmos fornecedores, fazendo investimento financeiro também, teve investimento financeiro, porque os pequenos, eles não podem ser esquecidos e são um elo importante da cadeia. Então, a CEA fez investimento, não só nos pequenos, como nos grandes também. Nós somos muito democráticos nessa questão. Então, sem investimento, para proveito de todos, você não obtém o resultado. Então, a CEA só obteve a certificação, só pôde ter produtos ciclos, porque ela fez esse investimento lá atrás e as empresas acreditaram porque elas viram vantagem e viram benefício. Não só um benefício comercial, mas um benefício interno na própria gestão da empresa. Então, sem gestão, aí é que entra a importância da certificação. A certificação, ela não é somente um diploma ou um documento que você recebe, e sim um formato de você aprender a fazer a melhor gestão de todos os recursos internos que tem dentro da empresa. Então, era esse ponto que não era muito bem aproveitado na questão de certificação, lá atrás, quando eu falei, onde cada empresa tinha o seu formato, cada marca fazia a sua administração, e isso foi falho. Era individual, era exclusivo e era falho. Tá? Então, a história que eu tinha para contar era essa, a CEA começando lá atrás, gerando os caminhos, trazendo a rede de fornecimento, tá? Para dentro de um programa, para dentro de outros programas, aceitando as certificações como algo válido, porque o programa ZDHC aceita, e ele não pertence à CEA, a CEA é somente uma das marcas que estão lá, então todas as marcas que quiserem estar lá podem estar. A Covolan é uma empresa colaboradora do programa, tá? Não é à toa. Existem outros colaboradores da indústria química também, brasileiros, tá? Como a Fórmula está lá, a Acme está lá também, eu posso citar muitos outros, mas eu queria citar essas duas empresas porque são brasileiras e não são grandes. São grandes em trabalho, mas não em tamanho, tá? Então, a gente mede não pelo tamanho da empresa, mas sim pelo trabalho que elas executam. E nesse formato, tá? Sem a colaboração de todos, não daria para nós conseguirmos, porque o Cradle to Cradle, o C2C, né, nosso produto ciclos, ele tem que contemplar o quê? Só para dar uma... Depois todo mundo pode pesquisar e entender o que é isso de uma forma melhor. Ele, primeiro, não é só para a indústria têxtil, a indústria da construção civil, perfume, móveis e outras mais já utilizam globalmente. Ele pede o quê? Materiais seguros. Então, a matéria-prima tem que ter o seu conceito, tem que ter o seu conceito de sustentabilidade, não é qualquer matéria-prima. Tem que ter a reutilização de materiais, então ele é feito para ser reutilizado. Essa é uma grande falha da nossa indústria geral, não só da têxtil. Os produtos não são criados para serem reaproveitados. Eles não formam um ciclo. Eles são do nascimento para o lixo, onde gera impacto, e não projetados do nascimento para serem reutilizados. Então, esse é o grande ponto, que mede também a questão da nocividade e do impacto ambiental desse produto. Então, é bem mais complexo. Energia renovável e gestão de carbono. Quando a gente declara somente a gestão de carbono da marca, do portão, dentro da empresa para frente,
o impacto é baixo. 70% do impacto de carbono está onde? Na nossa cadeia de fornecimento. E se a marca não faz nada com relação a isso na cadeia de fornecimento, desculpa, o impacto que ela gera positivo, cuidando somente da questão da marca, é muito baixo. Então, essa é outra realidade que nós temos que falar. Gestão da água, porque a água é de todos, é um bem escasso, é um bem importante. Então, são super rigorosos nessa questão da água. E a questão da responsabilidade social, onde somente cumprir com legislação não é o foco, porque é pouco. Vai muito além, vai extramuros, você tem que ter ações sociais junto à comunidade. É para todos, como nós estamos falando. Então, somado, então, para concluir a história, esse é o nosso início, nós vamos ter muitas outras histórias para contar. Nós começamos com algo lá atrás, que foram se juntando partes importantes para, no final, obter o quê? Um produto verdadeiramente circular, certificado em nível Gold, onde o Ecotex teve participação importante, onde o ZDHC teve participação importante, onde o RIG, Facilities Environmental Model, teve participação importante, onde os programas individuais de cada fornecedor, inclusive o social, que era inerente de cada um deles, teve um papel super importante. Então, sem isso, nós não poderíamos ter um produto feito no Brasil, com fornecimento nacional, nesse nível. Isso foi uma grande surpresa para todos, porque o exemplo que nós seguimos foi um exemplo lá de fora, que a Europa introduziu, da CIA Europa, que foram com empresas verticalizadas. E aqui nós tivemos que multiplicar para um formato de empresas horizontalizadas e pulverizadas, onde o trabalho é praticamente quadruplicado. Mas nós conseguimos, por quê? Justamente porque é de todos e para todos. E quem quiser ter o seu produto certificado Cradle to Cradle, tem que ser replicável, ele pode ter. Ele pode ir atrás, ele pode buscar, porque o caminho já foi desbravado e se prova que o Brasil realmente hoje pode fazer produto num nível altíssimo, no nível global. Era essa a história que eu tinha para contar, espero não ter extrapolado o tempo da gente, mas era necessário. Obrigado. Obrigada, Marcelo. Eu fui controlando aqui, mas está dentro do tempo, a gente não pode perder a oportunidade de te escutar. Eu anotei várias coisas que eu vou deixar para a gente conversar um pouquinho mais para o final, complementando o que a Thaís e o James vão falar. Mas essa sua fala, esse seu posicionamento, já tinha escutado em outras lives, mas acho que é muito importante salientar que todas as ações de sustentabilidade, elas não são concorrentes, elas são complementares e estão sempre para um caminho. E especificamente nas certificações, né, o pessoal tem muita dúvida, qual que eu escolho, o que eu faço? A gente tem que entender que elas são complementares e que os próprios programas de certificações hoje, eles estão trabalhando para se reconhecerem e quando eles são sobrepostos, eles estão trabalhando para otimizar os custos dentro da empresa, se reconhecendo, aceitando, né, todas as iniciativas que as empresas já fazem, justamente para facilitar esse caminho e até reduzir esse custo para que as empresas realmente se incentivem e vão cada vez mais avançando nessa jornada, nesse caminho da sustentabilidade. Então, eu vou passar agora a palavra para a Covolan, que vai se dividir entre a Thaís e o James. Fiquem à vontade para vocês conduzirem da forma como vocês acharem melhor. E aí a gente vai continuar o nosso papo. Legal, obrigada, Karine. Obrigada, Marcelo. Realmente é muito bom te escutar falando sobre isso. A gente também, a CA também é uma excelente empresa, parceira também, que ajudou a gente também, contribuiu conosco em nos dar os caminhos também, principalmente ali do ZDHC, somos muito gratos, e é maravilhoso escutar toda essa parte realmente que uma empresa de grande porte, com todas essas preocupações em prol da sustentabilidade. Quero dividir, deixar com todos que a Covolan Têxtil, ela trabalha há mais de uma década, né, firmemente aí nos 3 pilares da sustentabilidade, que é o social, o ambiental e o econômico, e efetivamente a sustentabilidade, ela é aí o nosso ponto focal desde os nossos princípios e é feita de uma forma muito natural, de uma forma que já está internalizada hoje internamente, diariamente com os nossos colaboradores. Os nossos colaboradores, eles estão comprometidos e também envolvidos com essas questões, e a gente sabia que para a gente poder alcançar efetivamente, né, a sustentabilidade no seu ponto máximo,
a importância de todos os certificados. E foi quando a gente percebeu que ele sustentado, estruturado, com um sistema de gestão integrado, robusto, a gente conseguiu ir atingindo novos passos de uma forma muito sólida. E para isso eu queria convidar muito o James. O James trabalha conosco, é uma pessoa fantástica, que tem muito conhecimento, também adoro escutar o James, para estar dividindo com todos vocês aí um pouco sobre essa nossa jornada aí. James, por favor. Gente, antes do James começar, só deixa eu compartilhar, porque vocês falando de vocês, né, a empresa está mostrando todas as suas iniciativas, mas, na verdade, eu queria dar meu depoimento de terceira parte aí, que não tem uma relação direta com a empresa, que eu já estive na Covolan algumas vezes, tanto na fábrica quanto aqui em São Paulo, no showroom, e, de fato, a Covolan não está aqui compartilhando conhecimento à toa. Eles realmente têm na sua estratégia de empresa a sustentabilidade, e não é um trabalho recente. Eles começaram a falar de sustentabilidade e a investir dinheiro mesmo, não só na estrutura da fábrica, mas como na preparação dos colaboradores, como nas certificações, muito antes desse tema estar tão em volta, muito antes do mercado estar falando disso. Então, é uma empresa que realmente está estruturada e pronta para a sustentabilidade como estratégia de posicionamento de empresa, independente se isso é moda ou não de mercado. Então, não é à toa que está sendo tão cogitada para conversar sobre esse tema nesse momento aqui dos eventos, das lives, porque realmente tem muito a contribuir. Obrigada, Karine, muito obrigada. Muito bem, obrigado pelas considerações, Karine, né, e pela brilhante exposição, Marcelo. Marcelo tem um papel muito importante, como a Thaisa comentou, na nossa caminhada, no nosso processo de evolução, né, porque foi junto com o Marcelo, junto com a CIA, que adentramos, né, a plataforma, o programa do ZDHC, né? Mas a gente vai contar um pouquinho dessa história, né? Como é que foi tudo isso. Porém, antes, eu gostaria de conceituar um pouco, né, as questões que envolvem programas e certificações, sobretudo para aquela empresa, né, de um porte menor, um pequeno porte, que para muitos isso é apenas para grandes empresas, né? Isso é uma falácia, né? Programas, certificações cabem para qualquer organização, independente do seu tamanho, independente da quantidade de funcionários, né? Ela tem que ir de acordo com o propósito organizacional da empresa, né? Então, qual é a diferença de programas e de certificações? As certificações combatem o que o Marcelo Lobo comentou, né? Do greenwashing, né? Da propaganda enganosa, né? Daquilo que não é verdadeiro quando se fala em marketing verde e por aí afora. Porque quando nós somos certificados, nós somos auditados por um organismo certificador, né? De terceira parte, como a Karine comentou, que o CITEV é um organismo de terceira parte. Na Covolan, nós temos vários organismos certificadores atuando conosco, né? O Instituto Hohenstein da Alemanha é um deles, né? Atualmente a DQS é um órgão certificador da Alemanha, né? O Brasil tem quase, ou já deve estar até mais, em torno de 60 organismos certificadores, somente para isso, né? Então, quando nós falamos em certificações, nós estamos dizendo que quem audita a nossa empresa é um organismo à parte, né? Que não tem a relação e a ligação com a empresa e, por isso, não tem interesse e segue critérios rígidos baseado em requisitos nas normas estabelecidas, né? Então, é importante a certificação para a credibilização da empresa, a credibilização daquilo que ela está querendo mostrar, para aquilo que ela está querendo demonstrar ao mercado, né? E o mercado, com uma certificação auditada por um organismo credibilizado, não precisa, por exemplo, gastar com a sua auditoria própria, né? Porque esse organismo fará esse papel para ele,
não é? Então, ao invés de recebermos 20 empresas nos auditando, um organismo credibilizado faz esse papel, né? É essa a importância do papel da CITEV, da Hohenstein, né, dos organismos certificadores aí, que eu comentei, né? Já os programas são trabalhos que sustentam essas certificações, né, que nos dão a base, que nos dão um alicerce para que essas certificações possam, de fato, cumprir os seus objetivos, os seus propósitos, né? E hoje não é caro, né? Nós temos que desmistificar essa questão que certificar é caro. Caro é se você não busca o caminho da sustentabilidade, o caminho da qualidade, o caminho da segurança, da responsabilidade social. Isso sim é caro. Um passivo ambiental que pode ter na sua empresa, né? um processo trabalhista, né? um acidente, uma morte, né? causada por uma condição insegura no trabalho, isso sim vai ser caro para a sua empresa. Não é? Então, antes de se falar que é caro, eu acho que precisa pesquisar. E aí entra a importância do empresariado, né? Aí entra a importância da governança corporativa das organizações. Busquem saber a verdade antes de querer justificar o não. Né? Busquem o porquê. Nós precisamos ter esses programas que nos sustentam, né? E nos dão essa credibilização. Mas, a parte disso, o Marcelo falou muito bem, é o benefício interno que a empresa ganha com esses programas e com essas certificações, não é? Porque ela passa a ser trabalhada com uma gestão que busca objetivos, que busca metas estabelecidas dentro desses requisitos. Não é? Você cria um engajamento maior com os seus colaboradores, com os seus fornecedores, com os seus clientes, com a comunidade, com os stakeholders, né? E esse engajamento ele tem que vir junto com a determinação de metas, né? Dentro de prazos, né? Quantificadas e acompanhadas. Né? A questão do ZDHC, que o Marcelo comentou, né? Que vem a partir de uma ação do Greenpeace em 2011, né? Foi tamanho o engajamento das empresas têxteis, que em 2018 o Greenpeace já tirou o pé, ele falou, foi fantástico, né? Todos tiveram ações e não precisamos mais ficar acompanhando. Então, eles viram a resposta que teve. Então, a empresa têxtil é uma empresa forte, que ela precisa se organizar, se unir e fazer esse caminho que nós precisamos, de fato, caminhar. Tá? Eu queria compartilhar aqui uma pequena, entre aspas, né? Mas uma apresentação da nossa realidade, né? Da Covolan, para que vocês possam entender como é que foi esse caminho, como é que nós desenvolvemos, né, as implantações dos programas e das certificações ambientais que temos até hoje. Né? Mas antes, eu gostaria de dizer o seguinte, que as empresas, quando comparadas pelos consumidores, as empresas certificadas e as não certificadas, os consumidores entendem que as empresas certificadas oferecem 73% melhor qualidade no produto ou serviço. Isso é uma fonte do Inmetro, inclusive. Tá? Oferecem às empresas certificadas 70% maior qualidade no atendimento ao cliente, ao consumidor. Oferece 83% um tratamento melhor das reclamações que possam existir. Possuem 72% um suporte melhor no pós-venda. Né? E, sobretudo, 85% maior o nível de confiança de quem compra de empresas certificadas. Então, é uma questão estratégica, é uma questão de diferenciação no mercado e de competitividade. Né? Uma outra pesquisa do Inmetro diz que 64% dos fornecedores preferem comprar de empresas certificadas, por exemplo, da ISO 9000, e nós vamos começar falando um pouquinho aqui da importância das certificações da qualidade, né? Da importância das certificações da saúde, da segurança, da responsabilidade social, que vão complementar as certificações ambientais. Né? Os benefícios são muitos,
né? Além de melhorar essa credibilidade comentada, ela reduz custos, porque combate a eliminação de desperdícios, cria, né, a motivação, o engajamento dos funcionários, busca-se melhores resultados a partir de uma gestão mais eficiente, controlando e gerenciando todos os processos, sobretudo com indicadores e, sobretudo, a satisfação do cliente é uma realidade. Agora, essa próxima tela que eu trago é um alerta, né, para as empresas têxteis, né? Eu fui fazer uma pesquisa na ISO Survey, que é um organismo da ISO, e a posição aqui de 2019. Nós temos hoje em torno de 3.166 empresas certificadas na ISO 14000 no Brasil, tá? Ainda é muito pouco, tá? Pensando que nós temos mais de 25 mil empresas, ainda só no segmento têxtil, a gente vai chegar no número de 26 empresas têxteis certificadas. Então, vejam vocês que 26 empresas têxteis certificadas no universo de 3.166 certificadas na 14.000 é nada, não é? Agora, 26 empresas têxteis certificadas dentro de um parque do universo de 25 mil empresas têxteis no Brasil, aí nem se fala. Então, nós precisamos mudar essa nossa realidade, nós precisamos que as nossas empresas tenham um olhar diferenciado, né, com mais responsabilidade, com mais dedicação a essas questões que envolvem certificações e programas sustentáveis. Aqui tem uma linha do tempo da Covolan, e vou tentar ser bem rápido, né, porque tem muita coisa para falar. A Covolan foi fundada em 1966, mas ela entrou para o mercado de denim em 2000. E é aí que começa a história da indústria têxtil mais sustentável do Brasil. Eu digo isso como consultor, né, que trabalha há mais de 30 anos no segmento, né, e que conhece o segmento têxtil. Tá? Hoje nós temos na Covolan 5 certificados em nível mundial, 3 programas globais, 5 tecnologias voltadas para questões de sustentabilidade, 3 homologações junto a fornecedores e parceiros, 6 programas e ações sustentáveis, e já ganhamos 2 premiações de reconhecimento bastante significativo. Entre elas, em 2006, nós fomos vencedores do primeiro prêmio Fiesp de conservação e reuso da água. Foi o primeiro prêmio que a Fiesp lançou, nós fomos ganhadores. Isso em 2006, por isso que a Karine disse que muito antes de vir à tona essa questão da sustentabilidade, nós já estávamos, né, com este objetivo, né, com esta visão, né, com esse propósito. E eu reforço aqui a posição, o engajamento e a postura da diretoria da Covolan, né, que é uma diretoria responsável, que é uma diretoria séria, que muito antes disso ser uma necessidade de mercado, já pensava nessas questões. Né? Então, a gente já vem com trabalhos de logística reversa, né, desde então, em um envolvimento com a comunidade também muito forte. Né? Aqui nós temos fotos de alunos de escolas, de faculdades que adentram a Covolan para conhecerem essas questões de sustentabilidade. O programa de treinamento, o programa de capacitação é um alicerce forte na empresa. Né? Começamos lá em 2009 um programa 5S para criação de conscientização, implantamos metodologias voltadas para gerenciamento de processos, análise de causa, problemas, como o PDCA, e, diferentemente de outras empresas que buscam certificações, nós fomos primeiro buscar a ISO 14001, que é exatamente uma certificação de gestão ambiental. Né? A certificação ISO 14001, ela garante que a empresa atende a todos os requisitos da legislação pertinente, ela garante que nós temos uma responsabilidade ambiental, não é? E isso prova que essa era a preocupação e sempre foi e ainda se mantém, né, da diretoria da empresa, a sustentabilidade, que o meio ambiente é um dos seus pilares. Esse trabalho, ele vem de encontro, por exemplo, a um trabalho que nós temos muito fortemente, né,
com a geração de vapor, que é através da biomassa. E aqui eu quero convidar a Thaisa para me ajudar, para que eu possa tomar uma aguinha. Thaisa, fala um pouquinho da biomassa para a gente, por favor. Com certeza, James. Bom, eu sou muito apaixonada pela biomassa, porque ela é uma fonte de energia renovável, e é exatamente o que está todo mundo visualizando na tela, né? São aí os pallets de madeira, os bagaços de cana-de-açúcar, e esse material, ele é oriundo, coletado aí ao entorno da nossa indústria, e eu acho que é aí que acontece a nossa mágica, é a gente trazer esse benefício como um todo para a comunidade. A queima da biomassa, ela gera sim, aí é o dióxido de carbono, porém como esse composto ele já havia sido previamente absorvido pelas plantas que deram origem a ele, a emissão de CO2 é nulo. Então é maravilhoso ter isso como uma fonte de energia efetivamente. E mais um dado, né? Só para vocês terem ideia, nós consumimos hoje 88 mil metros cúbicos por ano de cavacos, de bagaço de cana, que são, então, recolhidos, né, na cidade de Santa Bárbara do Oeste, onde nós temos as nossas plantas fabris, e em torno também, né? Isso daí é uma economia de 55 mil árvores mês que deixamos, né, de utilizar na geração do vapor. É muita coisa, né? Obrigado, Thaisa. E nessa sequência, em 2012, foi a primeira certificação têxtil que nós obtivemos, né, mediante já essa preocupação, essa conscientização, né, que tínhamos da importância de se trabalhar com fornecedores de produtos responsáveis, que não tinham substâncias químicas nocivas em suas composições. E a primeira certificação, o Ecotex Standard 100, ele nos traz isso, né? O que ele traz? Ele traz que nós temos nos nossos produtos que garantem o uso, né, sem a contaminação do meio ambiente ou sem a agressão ao ser humano que dele vai se utilizar. Então, nossas matérias-primas, elas são isentas de substâncias tóxicas. E hoje nós atendemos o anexo 6, tá? Que é o anexo mais alto do Ecotex Standard 100, né? Que é da campanha Detox do Greenpeace, né? Então, é um nível bastante elevado de certificação da Ecotex. Em 2012, nós implantamos em nossas plantas as máquinas Genius Denning. Vou convidar a Thaisa também para falar um pouquinho, que o que ela gosta. Vamos lá, Thaisa. A Aline também é muito apaixonada por ela. Bom, a Genius Denning ela é uma máquina de tingimento de tecnologia italiana. Ela é uma máquina 3 vezes mais eficiente, 2 vezes mais limpa que uma máquina de tingimento convencional. Ela é considerada como Green Dye, porque ela economiza em 40% a redução de água. Ela tem aí uma redução também na utilização de produtos químicos, faz um controle no fio, tem uma alta eficiência aí no tingimento do fio por conta da tecnologia do nitrogênio, né? Como que funciona rapidamente essa tecnologia? A oxidação ela é temporariamente, né, impedida na câmara pressurizada e o corante ele tem tempo suficiente para difundir e fixar no fio, e captando dessa maneira 3 vezes mais o corante. Essa máquina da Genius, ela tinge não apenas o Blue, mas o Blue Black e o Black também. Toda a nossa linha de acetinados, ela passa 100% aí pela Genius Denning. E legal. Também somos, né, James, só para contribuir, a única têxtil que temos a Genius no Brasil. Por anos ela foi realmente uma patente exclusiva da Covolan, e na última ITMA que teve, abriu realmente para o mercado a compra desse produto, e realmente com essa tecnologia, o espaço dela é menor, uma máquina de tingimento bem bonita mesmo. Obrigada. Bacana, Thaís. Isso é uma tecnologia, né? Alguém pode perguntar, mas nós estamos falando de certificações e de programas, não tem como ter certificações e programas se nós não tivermos tecnologia, se nós não tivermos ações como essa, de máquinas, equipamentos, né, que tratam, né, os seus processos de forma limpa, de forma sustentável, né, combatendo a água, né, um recurso que o Marcelo comentou, né, tão precioso que nós temos dentro da fabricação e da indústria têxtil, né. Em 2013, fomos certificados na ISO 9001, né, 3 anos depois.
da ISO 14001, fomos certificados na ISO 9001. E aí começa um sistema de gestão integrado. A partir do momento que nós temos 2 normas certificadas, nós passamos a ter um sistema de gestão integrado, né? E a certificação ISO 9001, como já disse, ela complementa, né, todos os outros processos, os outros programas, porque ela faz com que tenhamos uma gestão muito mais eficiente, mais controlada, mais focada dentro dos nossos propósitos. Em 2014, aí é um divisor de águas. Fomos certificados no Ecotex STEP, na certificação STEP. E aqui eu posso dizer que é uma das certificações mais complexas, mais difíceis, né, que eu já passei por toda a minha vida. É uma certificação voltada para a indústria têxtil, para a indústria do calçado, né, que é classificada em 3 níveis, né? Nós estamos com praticamente todos os nossos módulos no nível 3, né? Ela trata o gerenciamento químico, o desempenho, né, ambiental, a performance ambiental, o gerenciamento ambiental, a questão da responsabilidade social, o gerenciamento da qualidade e as questões que envolvem a segurança. Então, ela é uma certificação muito completa. São mais de 2.000 requisitos, né? Cada módulo aqui tem 100, 200 questões que vão abrindo 5, 10 questões. Então, dá mais de 2.000 requisitos que nós temos que atender, né? Aqui é um resumo, né, de quais são esses requisitos, as questões, a pontuação que ela gera, né? E aqui a nossa certificação, né? Então, é uma certificação, como eu disse, internacional, que exige ações e posturas, né, por parte de quem é certificado, no nosso caso aqui a Povolan, em nível internacional, em nível global, em nível mundial, né? Na ocasião, sempre gosto de dizer isso, eu sou um pouco redundante nessa apresentação do STEP, porque muitos talvez não tenham ouvido, né, em outras oportunidades, mas existem questões que nós somos questionados pelos auditores que fazem a auditoria dessa certificação, que foge da nossa realidade social, da nossa realidade de relacionamento pessoal, né? Uma das questões que eles nos questionaram na ocasião é se nós tínhamos diferença salarial entre homens e mulheres, né? E um tema, em 2014 sendo discutido, hoje ele está muito presente, né? Em 2014 ele está ainda iniciando, talvez, né? Dissemos, né, comprovamos que não existia qualquer diferença, né, gênero, enfim. E então eles pediram para que nós comprovássemos isso, né, que trouxéssemos um funcionário do sexo masculino e do sexo feminino que executasse a mesma atividade. Fomos buscar esses funcionários, né, pediram o holerite dessas pessoas, né, que pudesse comprovar, na comprovação do seu pagamento, que recebiam, de fato, o mesmo salário, que não tinha diferença salarial entre homem e mulher. Não satisfeitos com isso, eles quiseram ver o pagamento, o depósito na conta corrente de cada um deles, né? E nisso eu achei demais, né? Eu falei, mas por que tanta verificação, né? Ele falou, não, isso é necessário porque existem países lá fora, na época a Índia, eu sei que a Índia evoluiu bastante, que ela deposita apenas 60% do salário nominal da mulher. 40% fica preso numa conta que ela só vai poder sacar quando ela casa, né? Então, a gente vê essas diferenças, né, que existem, né, as idiosincrasias, né, de cada povo, né, e para a gente é bem complicado, né? Uma outra questão que eles comentaram, né, quando um funcionário comete um erro, qual é a penalização que esse funcionário recebe? Eu falei, não tem uma penalização, nós vamos avaliar se foi um problema de processo, de ferramenta, de treinamento, né, de procedimento, né? Ele falou, eu vi no Paquistão um funcionário que cometeu um erro com uma placa escrita I am stupid, andando pela fábrica a manhã toda. Quer dizer, enquanto nós procuramos privilegiar, né, o melhor, eles levam à tona aquilo que é o pior, né, aquilo que é degradante, aquilo que é indigno, né, para o ser humano, né, acima de tudo. Então, é uma certificação que para nós foi um divisor de águas e foi tão bem feito que
nós fomos escolhidos a empresa do mês pela Ecotex, né, ainda em setembro de 2014, por atendermos tão bem a todos esses requisitos, né? E tudo isso nos facilitou a obter... Tá me ouvindo? Sim. Oi, antes de você avançar, eu só queria complementar algumas coisas relacionadas à certificação STEP, porque, de fato, realmente é uma certificação muito complexa. Só para o pessoal ter uma ideia, existem pouquíssimos auditores no mundo que são autorizados a realizar essa certificação. Se eu não me engano, são 5 pessoas apenas no mundo que são autorizadas. E o mesmo auditor que vai vir auditar aqui no Brasil vai ser o auditor que vai auditar lá no Paquistão, que vai auditar na Índia. Isso. Então, realmente, em termos de sustentabilidade, é uma certificação global, principalmente, assim, eu ando recebendo muita consulta de empresa que quer exportar, que quer se preparar aos requisitos internacionais. Então, num aspecto de competitividade global, é uma certificação que vai estar preparando as empresas para o mundo, né? Perfeito. E também tem a questão que eu acho importante dizer que só existem 2 empresas certificadas STEP por enquanto no Brasil. Uma delas é a Covolan. A tendência é que ocorra, sim, um aumento em 2021, mas durante muito tempo só essas 2 empresas foram certificadas, né? Então, isso mostra muito... acho que o STEP, ela não é uma certificação que você consegue em 1 em 2 meses, é uma certificação que você vai demorar aí pelo menos de 1 ano a 1 ano e meio para conseguir, porque ela exige que seja realmente implantado na empresa um programa de gestão da sustentabilidade, para lá no final você conseguir ter a sua auditoria e ter a sua avaliação. Então, acho que ela não seria nenhuma certificação, ela seria mais um programa de desenvolvimento de sustentabilidade, né? Perfeito. Nesses 3 aspectos que você colocou, toxicidade, qualidade ambiental, responsabilidade social, então é bem abrangente. Muito legal, muito complementar a sua fala, Karine. E quando você tocou no assunto, eu ia falar que somos uma das 2 únicas empresas, né, no Brasil realmente certificadas, né, no STEP, mas ele é realmente uma certificação que abre portas internacionais, né? Realmente ela é reconhecida, sobretudo na Europa, né, como uma certificação diferenciada, né, diferenciadora, ok? Muito bem. E tudo isso nos facilitou que em 2015 fomos certificados na OSAS 18001, né, que é uma certificação que cuida da saúde, da segurança e da responsabilidade social, né? Então, ficou muito fácil obtermos, né, essa certificação que garante, né, toda uma questão segura no trabalho, né, aos nossos colaboradores, sobretudo, né? E no último bloco aqui, eu quero começar falando do ZDHC, que como o Marcelo comentou, né, a Covolan é a única empresa têxtil do Brasil que é membro contribuidora do ZDHC, né? Inclusive, o nosso agradecimento aqui ao Marcelo, né, que nos deu aqui a permissão para entrarmos no ZDHC, porque só entra como membro contribuidor, né, aquele que é indicado por aqueles que ali estão, pelas marcas signatárias, né? Mas a CIA, sabendo da nossa responsabilidade, da nossa atuação, né, nos aceitou e hoje fazemos parte do membro, podemos votar, né, aquela coisa toda que é muito bacana, né, fazer parte de um programa, de uma plataforma tão importante em nível mundial, né. 2017 também entramos para o BCI, ou BCI, né. Hoje muitos clientes se beneficiam do crédito, né, que é gerado através do fornecimento, né, de fios com o BCI, né, com o BCI, que é uma ação que visa, né, o algodão sustentável, né, a relação de trabalho justa entre os seus trabalhadores. Em 2018 já entramos na plataforma RIG, né, e aí colocamos à disposição também a Covolan com seus dados, com as suas informações, para aqueles que querem saber em que nível estamos, né? A plataforma RIG, ela é uma plataforma em que você coloca todos os seus dados, é um sistema de autogerenciamento
que é muito bacana, que você vai vendo, né, o que você precisa melhorar, e trata do sistema de gerenciamento ambiental, das questões relacionadas à energia, às águas residuais, aos resíduos, né, emissões atmosféricas e produtos químicos. Então, periodicamente, nós fazemos as nossas análises químicas para saber se estamos dentro dos limites internacionais, né, que são determinados, sobretudo, pelo STEP, ou o ZDHC em si, monitoramos os nossos consumos, né, entre outros. Em 2019, né, numa parceria com a BAN, fomos a primeira empresa a implantar, a desenvolver em nosso processo produtivo o Índigo Ban Premium Zero Anilina, e convido a Thaisa para falar um pouquinho. Thaisa, por favor. Obrigada, James. Bom, a Covalent, ela optou, né, em toda a sua coleção, buscar tingimento que seja zero anilina. Então, 100% de todos os artigos da Covalent é zero anilina. A anilina, o que é o zero anilina, né? É um corante não tóxico. Existem aí vários estudos, né, que comprovam que a anilina, ela é tóxica não apenas para os seres humanos, mas também para a vida aquática, está correlacionada também a danos nos principais órgãos, ao câncer. Então, a Covalent, ela optou em não utilizar a anilina, a gente é zero. O que traz de benefício para a gente, que a gente consegue fazer tonalidades de tons de tingimentos muito intensos, também de azuis, blues, blue blacks, e é atualmente a melhor alternativa do mercado. A gente vem acompanhando aqui nas feiras internacionais, vem sempre essa busca por tecnologias e desenvolvimentos também sobre os tingimentos no índigo, né? Então, aí, essa é uma das nossas opções. Obrigada. Legal, Thaís, muito bom. Né? E em 2019, nós iniciamos a nossa estação de tratamento de efluentes, né, com a tecnologia MBR, né, a membrana bioreactor. Isso aqui é uma foto da nossa estação de tratamento de efluentes, uma estação de alta tecnologia que trabalha 24 horas, devolvendo águas muito mais limpas, né, do que são captadas, atendendo além, né, da legislação. Tá? Hoje nós temos uma capacidade de produção que daria para abastecer uma cidade de 10 mil habitantes. Tá? Aqui é o efluente, como ele entra, né, para vocês terem ideia, né, vou tentar passar rápido aqui, sei que nosso tempo já está bastante elevado, né, dentro dessa nossa capacidade de processamento de 150 metros cúbicos por hora, nós podemos atender a uma cidade, então, aí, uma população de quase 10 mil habitantes. E é importante frisar que foi um investimento com capital próprio. Nós começamos essa instalação em 2014, né? E foram investidos mais de 30 milhões de reais. Né? Então, essa é a comprovação mais efetiva da responsabilidade, né? Da seriedade com que a diretoria da Covalent trata essa questão da sustentabilidade, né, da água, né, ao investir numa tecnologia, né, tão eficiente, né, aqui as caixas com as membranas, né, é todo um processo bastante eficiente. Aqui nós vemos a entrada do efluente e a saída dele em água praticamente quase potável, né? Só falta um processo para a gente chegar nessa questão da potabilidade, né? Então, a membrana, eu não vou entrar muito no detalhe, mas é uma tecnologia que filtra, né, todos os componentes, né, através dessas membranas, de uma tecnologia, uma nanotecnologia, em que as substâncias ficam restritas e a água, né, ela sai pura. Aqui nós vemos aqui no final aqui o reator aqui saindo com a água limpa, né? Então aqui do lado esquerdo, né, vocês veem a água saindo tratada, né? E tudo isso é analisado no nosso laboratório 24 horas por dia, né, tendo o controle efetivo que estamos dentro dos limites que queremos estar, né, muito além do que a legislação determina. Agora, em 2020, entramos para o movimento Show de Algodão, né, um movimento bacana também, que privilegia
o algodão brasileiro, né, com todas as ações responsáveis também. E, por último, vou pedir para a Thaisa fechar aqui falando do nosso programa O Eco Circular, do nosso DENIM Circular. Ok, Thaisa? Você vai? Ok, claro. Acho que a Karine quer um minutinho, Cá, pode falar. Seu microfone está desligado, Karine. Um minutinho para a gente ir para a etapa de perguntas. A Thaisa só vai colocar uma exposição para finalizar. Posso ir lá, então? Inclusive, eu tenho uma pergunta depois sobre essa parte que você vai falar já, então aí depois a gente já emenda. Legal. Tá. Posso compartilhar, então? Pode, então, né, Cá? Não te ouvi? Pode. Beleza. Bom, a empresa, então, percebeu que o que faltava efetivamente para nós, né, estarmos atuando melhor, de uma forma mais adequada com esse ciclo dentro da sustentabilidade, eram as questões da circularidade, a questão do desperdício têxtil. E o que veio de encontro, desenvolveu um artigo, um tecido, dentro da nossa coleção, o qual a gente fizesse o trato dessa reciclagem no pré-consumo. Aqui a gente divide algumas benchmarks que estão atentas a questões da circularidade. Eu não vou entrar no detalhe de cada uma aqui por conta do tempo, mas essas marcas elas vêm se posicionando e vêm colocando o quanto é importante as questões de trabalhar a questão dos resíduos. A gente acredita que no futuro, efetivamente, a gente cada vez mais vai falar sobre este assunto. E, de fato, né, aqui são benchmarks, tanto marca de luxo, quanto também H&M, também, que é uma poderosa também, que tem muito volume. E, de fato, indo para as vias aqui, o circular dele, então, é esse artigo que vocês estão visualizando na tela de vocês, é um jeans. Ele é 11 onças, né, tem 1,72 m de largura, que é muito favorável para os encaixes, e é 100% de fibras diversas. E como que funciona, né? Os retalhos, eles são enviados para os retalhos das sobras de corte de produção, que fica sempre ali dos encaixes de molde, né? Eles são enviados para as usinas recicladoras, elas trituram esses retalhos, né? E elas acabam desfibrando eles e transformando eles em fardos. Esses fardos são enviados para a Cocamar, nós temos uma parceria com a Cocamar. A Cocamar, ela faz o processo de desfibração e construção do fio com o blend junto com a mistura de fibra com poliéster fiado, e a gente compra, então, esse fio da Cocamar. E aí entra, então, no nosso fluxo de produção um artigo que tem esse trabalho do pré-consumo. Resultado final, um artigo supermodal, versátil, jovem, o qual você consegue trabalhar as questões da lavanderia com muita maestria. A gente observa marcações de costura muito favoráveis, até propriamente os rasgos. Aqui, mais demonstrando como que isso também está sendo adaptado agora com essa linguagem de rua, né? A gente observa essa tendência das peças mais deslocadas do corpo, as barras dobradas, e, de fato, aqui as marcações de costura mais acentuadas. Também é um artigo que possibilita, né, você fazer lavagens mais claras, então ele não é um artigo que você fica restrito nele, e o que acaba trazendo uma gama muito alta de possibilidades de lavanderias. É interessante, isso eu sempre venho dividindo, que quando a gente fala de um artigo sustentável e entra com ele dentro da lavanderia, todos os colaboradores se envolvem para fazer processos de lavagem mais sustentáveis, ecologicamente corretos na redução do uso de água. E aqui vem um grande aliado, né, bastante, o ozônio e o laser aqui para você chegar nesse resultado final muito favorável. Então, de novo, a gente consegue observar que é um artigo bem versátil, né? Se alguém teve alguma dúvida, também é um artigo que em bottom curto reage super bem, fica bonito também, muito jovem, e dá para lapidar outras técnicas de lavagem também. Aqui foi alguma das experiências que nós fizemos também com a questão do sobretinto preto, então ele fica também com o tom do preto muito vivo, e a tonalidade do tom do azul dele é muito favorável. Antigamente a gente sabia que quando a gente falava de artigos sustentáveis, que tinham essa questão da reciclagem, eles tinham uma conotação opaca, sem graça, o toque áspero, a gente entendeu que isso ficou
para o passado e que agora dá para a gente fazer artigos muito competitivos com os outros de coleção. Deixo aqui, se alguém ficou com alguma dúvida na nossa plataforma, para tirarem mais dúvidas, né, sobre as nossas 24 atividades em prol da sustentabilidade. Hoje a gente dividiu aqui com vocês algumas, e também algumas informações sobre os nossos artigos também estão disponíveis na nossa plataforma do Showroom Digital. Quero deixar com todos, né, uma frase da Emily Percy, que é a diretora-geral da Ethnical Fashion Source Expo, que é uma ONG inglesa, o qual ela diz que não se pode forçar a sustentabilidade, mas pode-se inspirá-la. Espero que hoje, do que a gente dividiu, possa inspirar todos vocês aí em prol de uma sustentabilidade, prol de algo maior para todos nós. Encerro aqui, então, esse que a gente queria comentar com todos sobre o Circular Denim. Com certeza, Thaisa, super inspirador. Deu para perceber aí que vocês também na lavanderia se preocupam, né, em dar continuidade na sustentabilidade, porque não adianta você ter um jeans super sustentável e ir lá na lavanderia encher de produto químico, colocar, enfim, um monte de substância restrita ou mão de obra que não é, né, enfim, adequada, ou os processos adequados com a mão de obra. Você está sem seu microfone. Vamos liberar todo mundo o microfone para a gente bater um papinho agora? Ah, tá, legal. Obrigada. É isso mesmo, Karine. Eu estou só concordando. Você está falando, eu estou concordando. Que é isso mesmo. Esse é o maior desafio, é lavar a peça. Exatamente. Então, eu vi lá que vocês fizeram essas peças junto com o Grupo GB, que também tem uma preocupação extrema com a sustentabilidade. Um carinho, eles são muito carinhosos. Muito, e investem muito em tecnologia para sustentabilidade. E é isso, gente. Acho que se vocês tinham dúvidas sobre isso, quais certificações vocês poderiam ir atrás e quais programas e como vocês poderiam estar implantando isso nas empresas de vocês, que isso, assim, eu recebo telefonemas todos os dias a respeito disso. Eu acho que essa apresentação foi, assim, existem dezenas de certificações e de programas para o setor têxtil. Até quando eu fiquei sabendo, tem mais de 100, assim, eu fiquei surpresa. Mas esse panorama que vocês deram, acho que atende aí 360 ao que uma empresa têxtil precisa para realmente ser eficiente e sustentável, né? Porque, como o Marcelo falou, a certificação, ela não é um fim, ela é um meio, né? Então, o importante não é o papel, o selo, o importante é tudo aquilo que você faz para chegar até aquele resultado. E aí, James trouxe bastante dados. Eu vou só lembrar de um dado que eu levantei na semana passada. Eu estava fazendo uma análise de como foi a evolução das certificações ao Ecotex no Brasil. A gente tem hoje, no Brasil, 40 empresas certificadas ao Ecotex. 82% disso é Standard 100. Então, é um número bastante reduzido. Porém, dessas 40 empresas, metade se certificaram em 2019 e 2020. Né? Que foi praticamente duplicou em relação aos anos 2010, vai. Então, nos últimos 2 anos, a gente teve mais certificações do que nos últimos 15 anos, mas ainda assim é um número pequeno. Só para a gente ter uma noção, em Portugal, hoje, tem cerca de 500 empresas certificadas. Em Portugal é uma indústria muito forte na Europa, uma das principais indústrias de valor agregado do mundo, mas comparado com o Brasil, a quantidade de empresas é muito pequena. É muito pequena. E lá que tem 500 empresas, a gente tem aí nem 10% do mercado. Eu acho que a tendência é que em 2021 esse número dobre. Então, se a gente tem 40 empresas hoje, eu acredito que em 2021 a gente tenha cerca aí de 80 empresas certificadas pelo movimento de mercado, mas ainda assim é muito pouco perto da indústria que a gente tem. E aquilo, não é que a certificação é uma coisa que precisa ter, mas as empresas, elas vêm muito perdidas ainda. Então, às vezes, a conquista da certificação acaba sendo o caminho mais rápido e mais fácil para a empresa começar a implantar os processos. E a questão do greenwash, que o Marcelo também trouxe muito bem, e eu também quero trazer algumas perguntas aqui em relação a isso para vocês, mas eu ando percebendo que está acontecendo bastante dentro da cadeia. Então, é a empresa química que comete greenwash com a empresa de fiação, que comete greenwash com a empresa de tecelagem, porque as empresas, né, todas as certificações, quem for pesquisar mais a fundo vai saber
que essas certificações são todas em cadeia. Então, você precisa ter o seu fornecedor de químicos ou o seu fornecedor de insumos preparado ou certificado, ou que não precisa ser certificado, mas que tenha requisitos, né? Que venda para você um produto dentro dos parâmetros. E está acontecendo muito greenwashing entre a cadeia. Então, do fornecedor falar que é certificado, e na hora que vai pedir o certificado não tem certificado, do fornecedor dar uma declaração de conformidade falando que está tudo certo, e na hora que vai fazer ensaio está tudo fora dos parâmetros. Então, eu acredito que a questão da certificação, a tendência de aumentar a certificação seja por isso, porque as empresas estão percebendo que elas estão, em muitos casos, sendo lubridiadas pelos seus fornecedores. Então, elas estão começando a exigir certificações né, da cadeia para trás, para conseguir se proteger e tá segura do que ela está consumindo. Bacana esse dado. Na prática, no dia a dia. Legal. Por favor, essa é a importância dos grandes magazines, inclusive, né? A partir do momento que eles, como um processo, né, final, né, da venda direta ao consumidor, começam a puxar, né, a jusante, né, a coisa ela vem, né, e aí todos, né, entram dentro do processo, né, e a gente pode ter uma cadeia, né, certificada, né, e só queria corroborar mais uma vez a importância da certificação dentro da história da coagulância. Em 2012, ela foi certificada no Ecotex, né? Veja quanto tempo, né, depois que está entrando, né, essa conscientização da sustentabilidade, né? Foi uma das primeiras, com certeza. Foi uma das primeiras, com certeza. Bacana. E eu queria aproveitar, então vou para as perguntas. Marcelo, eu queria que você contasse um pouquinho mais para a gente como que foi dentro da C&A, principalmente o envolvimento entre as diferentes áreas, estilo, design, compras, suprimentos, para esse movimento do Cradle to Cradle. Ok. Como eu disse, é um processo de aprendizado que começa muito antes, é um processo de adequação no formato de negócio que começa muito antes. Então, todas as áreas têm que ser envolvidas, não adianta chegar com um produto pronto, com um projeto pronto, porque se não for bonito e agradar e não conter elementos de moda, ele pode ter a certificação tremenda, como é o Cradle to Cradle Gold, que não vai vender. Uhum. Então, você tem que criar um tecido lá atrás que preencha os quesitos que o Cradle to Cradle exige, que são muitos também. Ele vai um pouquinho além do step, para vocês terem uma ideia, que tem a questão final do produto, né? O que acontece com o produto se ele for para o meio ambiente e como ele se comporta sendo reciclado, sem incorporar, a CIA fez para ser reciclado, mas também não agride o meio ambiente, sem incorporar elementos nocivos. Então, começa lá no desenvolvimento do tecido, o tecido tem que agradar, depois começa toda a questão de alguns limitantes que a linha tem que ser controlada, os aviamentos têm que ser controlados, os fornecedores têm que passar todos por auditoria e preencher todos os requisitos. E quando a gente fala de certificação, tá? Quem estampa para a gente os produtos Cradle to Cradle é uma estamparia pequena. E mesmo sendo pequena, participando dos programas que nós tínhamos, exigindo o produto químico certificado, tá? Que é certificado Ocotex, por sinal. Alguns são Blue Sign, mas tem o Ocotex também. Eles conseguiram atender os requisitos super exigentes, tão exigentes quanto um STEP. Então, eles são aptos a ter um STEP daqui para frente. E quem tem STEP é apto a validar um produto Cradle to Cradle nível Gold ou Platinum até. Que o Platinum entendeu? É algo muito, muito, muito difícil de alcançar, é quase que, bom, para o Brasil é quase que impossível no momento, mas nós estamos trabalhando para obter. Então, nesse contexto todo, a participação de cada peça de forma concatenada e simultânea como um ecossistema um ecossistema muito complexo, foi totalmente necessária. Então, não dava para separar nada para você obter esse resultado. Porém, se toda a base não fosse gerada lá atrás, com matérias-primas corretas, com parceiros fornecedores de produto químico,
com a parte de aviamentos, com a parte de tecido, parte de malha e todo o restante que vocês sabem que envolve a construção de uma peça, né? Quando a gente olha uma peça, a gente não enxerga tudo que tem por trás, é um negócio imenso, tá? Não seria possível obter. Então, é um marco para o Brasil, é uma conquista para o Brasil, não é uma conquista da C&A. A C&A ela vai compartilhar para o Brasil, já está no Fashion for Good, o projeto da Europa, como se obteve, e para o Brasil nós vamos compartilhar, porque é bem diferente. O caminho segue os mesmos preceitos, mas é bem diferente. Então, todos tiveram que fazer a sua parte para se obter um produto de excelência. E quando vocês virem os produtos da Ciclos, né, os produtos Ciclos da C&A, que é certificado Cradle nível Gold, vocês vão ver que tem todo o apelo de moda e é um produto para que se faça um consumo sem culpa, porque ele não agrediu, em hipótese nenhuma, todos os tópicos conversados e falados no nível de importância de sustentabilidade, incluindo o social, o ambiental, lá do algodão da fazenda, até a parte final do produto. E a C&A tem um programa Reciclo, que você pode, depois que não quiser mais seu produto, colocar dentro da urna do reciclo, e nós vamos transformar isso, vamos dar um fim correto para o produto, transformando em outro produto ou colocando como um bem de uso reformado para as pessoas. Então, também fez parte, né? Se nós não tivéssemos o pessoal da sustentabilidade trabalhando com a reciclagem, com o retorno da peça final da C&A para a C&A, sob responsabilidade da C&A, nós também não teríamos o certificado. Então, isso está lá no guide que nós vamos lançar em breve. Muito legal. Eu vou emendar nesse mesmo assunto uma pergunta, então, para a Thaisa. Thaisa, como a gente escuta o Marcelo falando, para a gente ter aí um produto circular dentro, só para salientar, gente, o Cradle to Cradle, ele é uma certificação também, que é uma certificação do berço ao berço, né? Então, é um produto que está aí dentro de um contexto de economia circular. Thaisa, a gente escuta o Marcelo falando e a gente sabe, a gente está dentro do processo no dia a dia, que é tudo muito técnico. Realmente demanda uma complexidade de conhecimento técnico, de processo, de toda a cadeia, assim, muito grande para a gente conseguir crescer, caminhar, né, amadurecer nessa jornada dos produtos circulares. Aí eu queria perguntar para você, como design e até tendo a convivência com a sua equipe, quais são os desafios para um design hoje conseguir chegar nesses produtos, né, circulares, de economia, de cradle to cradle, porque a gente sabe que hoje muito se fala, nos últimos 2 anos vem muito se falando, mas a gente sabe que não é a base da formação do design de moda, não só brasileiro, mas no mundo mesmo. Então, todo mundo está tendo que evoluir. Então, eu queria perguntar para você quais são os desafios mesmo que vocês vêm enfrentando para conseguir evoluir nesse sentido. Legal. Eu sinto que é a parte da comunicação, sabe, Karine? Assim, a gente vem trabalhando internamente isso também. Essa parte da comunicação não tem assim uma reunião, um encontro que a gente não aconteça de tato com a equipe criativa e com a empresa, o qual a gente conta sobre o nosso histórico industrial, a gente divide para eles da importância dos certificados. E não tem uma reação de uma surpresa. Nossa, mas eu não sabia disso. Não existe, por exemplo, a zero anilina é algo que as pessoas ainda nem todo mundo sabe de fato que é a zero anilina, né? Ninguém sabe que a anilina ela é tóxica e que você tem que optar. Vai muito do designer, né? O designer ele pode fazer e deve fazer opções por produtos melhores. E é por isso que no nosso site, como indústria, todas as informações estão abertas de uma forma muito transparente, a gente vem abrindo os nossos canais de comunicação para todos, a gente acredita, assim como o Marcelo Lobo, né, em trazer essas informações, essas comunicações como um todo para todos, até de uma forma assim de consulta mesmo, a gente vem entendendo a importância de todos na cadeia fazerem parte disso, então eu sinto realmente que a parte da comunicação, dessa parte do profissional fazer, sim, essa opção. No momento que a gente tem mais pessoas conosco envolvidas, o custo também acaba melhorando infinitamente para todos nós, né? Isso é uma parte também importante do processo. Hoje a sustentabilidade, eu digo num todo, né? E não particularmente, ela é um pouco mais financeiramente um pouquinho mais cara, porque ainda tem poucas pessoas ainda
fazendo essas opções e aderindo. Então, a gente precisa de todo mundo junto, envolvido, né, dessa consciência coletiva ali das suas opções com os impactos ambientais. Não sei, acho que eu devo ter... Não sei se eu respondi a sua pergunta, mas a gente vem trabalhando isso nessa comunicação, Karine, inclusive com tags, com materiais de vídeos, divulgando, falando, a gente sente isso, de fato. Tá. Na verdade, eu ia realmente emendar uma pergunta em relação à comunicação, tanto uma para o Covolan, para vocês, quanto para o Marcelo. Para a Covolan, eu queria entender um pouco de como está sendo os desafios realmente de comunicação com a confecção. Porque também a gente sabe que a estrutura de uma confecção, às vezes eles estão lá imersos no dia a dia, às vezes não são pessoas que vêm de formação da área de moda ou da parte de engenharia. Então, tem um desafio em comunicar, a questão preço é muito latente, né? Sim. A gente sabe que cadeia em cadeia o preço vem sendo sempre negociado, espremido a cada ela da cadeia. Então, como que está sendo esse desafio de vocês conseguirem levar a estratégia de sustentabilidade para a confecção? E para o Marcelo, para a gente encerrar, que é para a gente conseguir fechar aí a live em 1h30, eu queria trazer um pouco, talvez, essa provocação da comunicação para o consumidor final. Uma coisa que eu percebo não só da C&A, eu acho que é das marcas, e no geral, assim, das marcas que têm muitas iniciativas, que até quanto mais iniciativas elas têm, menos elas comunicam para o consumidor final, como se ainda talvez elas não se sentissem preparadas, ou se elas ainda realmente quisessem aprender um pouco mais, ou talvez, assim, talvez comunicar algo que não esteja 100% pode ser pior do que não comunicar nada, mas essa questão, assim, de uma comunicação mais técnica para o consumidor final, justamente para ele entender o porquê que ele está comprando um produto mais sustentável do que outro, ou para que ele tenha conhecimento de, no momento de uma compra, optar por um produto mais sustentável do que por outro, né? Então, a gente sabe que a população em geral ainda não tem esse conhecimento, independente de classe social, é uma tendência a aumentar, mas ainda é muito pouco. E como que as marcas estão se preparando e se preocupando, e qual é a tendência em relação a isso aí daqui para frente? Legal, então vou só finalizar e depois o Marcelo. Da comunicação que a gente realmente vem fazendo e promovendo são reuniões. Então, são esses encontros, os quais a gente vem explicando sobre a construção dos produtos, dos processos. A gente fala muito sobre as certificações e mostra, de fato, com as fotos, os vídeos. A gente vem convidando também um outro fato, né, Karine? Hoje, a Covolan é uma empresa muito aberta para receber as pessoas. Então, assim, venha nos visitar, ver como nós fazemos o nosso jeans, os nossos processos, quais são as nossas opções, por caso alguém tenha alguma dúvida. Mas realmente a gente está, nesse momento, promovendo mais encontros. E aí vai realmente ali, eu observo, assim, Karine, que todo mundo que a gente tem conversado, a gente fala, a gente conta, né, dessa parte da sustentabilidade, o designer, as pessoas que vão ali optar pelo produto, pelo tecido, é muito mais engajado, ele fica com muito mais vontade de trabalhar com aquele artigo, ele tem mais satisfação, até porque ele está entendendo aquilo que ele está comprando, né? Então, essa parte da comunicação para a gente tem sido muito importante, mas a gente entende que diariamente tem diversas vertentes, né, dentro do ciclo produtivo e vai aí das opções, mas a promover as reuniões, esses encontros para nós tem sido de grande valia, bem como, não só fisicamente, mas virtualmente, o envio sempre dos materiais atualizados. Outro ponto que é interessante você trazer, né, Karine, é que desde que a gente entrou nesse momento da pandemia e a gente ficou mais online, a gente recebeu muitas solicitações de empresas e dos PLs pedindo efetivamente os certificados para nós, e não eram os certificados do ISO nem o BCI, eles queriam realmente o STEP e o do Standard 100 atualizados, porque isso ia de encontro com esse novo modelo de negócios que as empresas também estão vivenciando e também estão optando. Então, isso foi algo, né, até o James pode depois complementar, que foi algo que a gente viveu realmente durante a pandemia, muitas empresas pedindo, e a gente disponibiliza isso no nosso site,
esses certificados atualizados, mas a gente vê também essa procura, assim como você também deve ter, aumentou também, né, muito a demanda agora pelos certificados. A gente está hoje com um problema de tá acontecendo uma força-tarefa aqui, porque está com um problema de fila de espera muito grande. Uau! Está num momento de força-tarefa para zerar essa fila de espera em 2020 ainda. Mas está complexo, porque realmente teve um boom assim durante a pandemia. Acho que justamente pelo esse movimento da sustentabilidade e das empresas entenderem que a gente está atrasado em relação, né? A gente está atrasado em relação ao mundo, né? Sim. Então não é uma tendência de moda, é um aumento de degrau da forma que a indústria vai trabalhar, né? Sim. Já aumentou na Ásia, já aumentou na Europa, e a tendência é que aumente na América Latina, e a gente vai estar se preparando para trabalhar nos patamares globais. Né? Sim. A gente está mais global, acho que a pandemia mostrou isso também. A gente já era global, mas agora de fato não tem fronteiras, então não vai ter outro caminho. Ou você sabe, né, Chiarini, que uma coisa que eu sinto, né, a sustentabilidade, a gente precisa cada vez mais falar sobre ela. Primeiro porque a gente envolve diversas áreas de diversas pessoas, e a gente precisa estar falando, porque também é muito novo, né? Então a gente precisa falar sempre mais e mais, e cada vez mais a gente vai descobrindo outros steps e vai melhorando, assim como o ZDHC, ele tem a lista, né, do MRSL que ele segue, assim como o STEP, que é a de lista internacional de substâncias químicas restritivas, existe a Gold List também, né? Então precisamos também falar mais disso para as empresas optarem mais por esse outro lado. Eu imagino que deve melhorar bastante, pode falar. Sim, uma coisa que a gente mudou bem de postura aqui sempre como uma empresa vem, eu quero um orçamento para certificação, fala, não, você não vai ter um orçamento para certificação, você precisa antes entender o que é certificação, conhecer o que a sobreposição, as complementaridades com o ZDHC, analisar a sua cadeia de fornecimento para depois você ter um orçamento e avaliar se essa certificação vai valer para você. Então, uma coisa que a gente fez aqui durante a pandemia, eu montei toda uma apresentação. Então, cada pessoa que entra em contato comigo, eu faço uma capacitação para ela sobre o que é a certificação. Porque muita gente, assim, e eu já comecei a ter contato com empresas, gestores de grandes empresas do setor, grandes indústrias, grandes marcas, e que elas até falam, desculpa, eu não tenho conhecimento, eu não sei. Eu falo, olha, você não precisa pedir desculpa. Ninguém tinha esse conhecimento há muito pouco tempo atrás. Então, todo mundo construindo conhecimento. Então, eu acho que essas iniciativas de lives e de capacitações, do que a gente puder fazer, né, para poder disseminar o conhecimento, não só do especificamente eu trato mais de Ecotex, mas eu estou tentando trazer mais coisas do ZDHC também, até porque eu vejo empresa que está fazendo muito investimento duplicado, para evitar essas coisas, para elas entenderem o que elas estão fazendo e realmente tomarem uma decisão estratégica, aproveitarem aquilo de forma estratégica para ela, né? Então, porque a gente precisa trabalhar para disseminar o conhecimento sobre isso, porque é tudo muito novo para a gente. É fundamental, e a gente, como estamos na frente disso, nós somos agentes dessa informação, todos nós. Só queria complementar rapidinho, fazer isso em 1 minuto e meio. Ninguém tem sucesso sozinho, nós dependemos substancialmente de outras pessoas, né, para se ter sucesso. É assim com as empresas também. Então, se uma empresa quer ter sucesso, ela precisa de uma cadeia, né, que seja também exitosa. Respondendo a pergunta da Karine, quando o nosso cliente, né, ou o cliente de qualquer outra empresa, ele enxerga preço diferente de custo, você pode ter certeza que ele não tem medidas que fazem com que o entendimento que o custo é menor do que o preço. Né? Então, a gente falou de vários benefícios. Então, nós não podemos tomar decisões de compras baseadas no preço, mas sim no custo. E o custo passa pela necessidade de variáveis, de medidas que justifiquem aquele custo. Então, mais uma vez, é uma falácia falar que o custo é maior, né, que o preço é maior. Né? Não é. O custo, muitas vezes, na maior parte, é menor. É verdade. Posso somar aí tranquilamente, porque os produtos Cradle to Cradle, nível Gold,
No Brasil, como nós alcançamos escala, eles não custam mais do que os outros produtos do mercado, até mesmo internos da C&A. Tá? A princípio, houve um investimento para se manter, para o público entender que se pode obter um produto superior pelo mesmo preço. E falando em comunicação, concluindo a parte de comunicação, que foi a pergunta da Karine, a C&A tem muitas ações e comunica pouco, porque ela toma muito cuidado, primeiro, para não despejar muita informação ao consumidor e confundi-lo. Segundo que, se não tiver uma comprovação, uma certificação por trás, nós temos o Vista Mudança, que é o que rege toda a questão de comunicação global da C&A. Então, ela tem que ser igual no mundo todo e tem que ter uma certificação por trás comprovando que aquilo é real, para quem quiser verificar da forma que quiser. Então, você tem que comunicar de uma forma muito direta, de uma forma muito sólida e de uma forma que o consumidor entenda o valor agregado àquele produto, mesmo que ele custe igual a um produto convencional. Então, esse cuidado todo que a C&A toma, porque ela tem muitas ações, como eu disse, é um caminho, né? Você vai construindo, investindo na rede de valor, captando princípios, introduzindo cultura dentro da própria empresa e evoluindo para um produto certificado para que ele seja comunicado, e não tudo ao mesmo tempo agora, mas produto a produto, passo a passo, para que o consumidor vá construindo através da transparência, através do acesso fácil à informação da própria empresa, né? Como isso foi feito, como isso foi construído. Vocês conseguem me mostrar? Sim. Então, isso traz clareza. E através da clareza é que o consumidor vai conseguir optar depois, por escolha, para um consumo consciente. Esse é o princípio da C&A. Muito legal. Gente, tá tão bom o papo, mas eu vou ter que encerrar, porque a gente já chegou aqui a 1h30 de live. Acho que a gente tem que fazer outra para continuar. A gente sempre tem muito assunto para compartilhar mesmo. Acho que, para encerrar, eu queria deixar uma recomendação para quem está assistindo a gente. Estudem, né? Não vai ser pelas vias tradicionais, porque essa documentação, essas informações não estão aí em apostilas, em livros, não necessariamente estão em pós-graduação, em faculdades, mas a gente tem aí uma série de lives que estão acontecendo, cursos, as próprias documentações. Entre em contato com a gente, eu acho que nós 4 aqui somos pessoas engajadas aí nesse caminho, estamos super disponíveis para compartilhar uma parte de conhecimento, né? Porque a gente também não sabe tudo, mas o que a gente puder compartilhar, a gente vai compartilhar. Então, entre em contato com a gente, que o que a gente tiver para falar e puder contribuir, a gente vai estar contribuindo aí, que nosso propósito é que a indústria têxtil brasileira seja cada vez mais sustentável, competitiva mundialmente e seja reconhecida e destacada no mundo por números positivos, por estar correndo atrás, por estar apresentando inovações e iniciativas, não por ser a que menos investe, a que menos faz coisa. Então, a gente quer aí mudar essa história, inverter essa curva. Obrigada, gente. Obrigada também aos organizadores da Brasil Eco Fashion Week. Parabéns pela iniciativa, que também é uma grande contribuição aí e a tendência que cresça cada vez mais, porque é muito importante para a nossa indústria, para o nosso Brasil. Tchau, gente. Obrigada, Karine. Tchau, Obrigado. Pessoal. Boa tarde. Obrigado por acreditarem. Obrigado a todos. Mantenham esse trabalho, é excelente. Necessário. Parabéns a todos. Vamos nesse caminho. Um abraço a todos. Um abraço, até mais.